Bom dia a todos, aqui é o Roger Batê, hoje é dia 7 de março de 2014, eu vou comentar os três realizados no mini índice. Então, o índice, a gente pode ver que o índice abriu em queda, com gap de baixo, já caiu basicamente 200 pontos, está resistindo aqui. Se a gente olha nos 60 minutos, ou mesmo no 15 minutos, ele parou nesse topinho aqui. Está afastado da média de 20, então provavelmente ele vai repicar, talvez via buscar esse gap, não sei, vamos ver o que ele vai fazer. Mas a tendência atual é de baixo, mas já caiu muito para poder entrar assim tranquilamente. Eu estou esperando um repique para poder vender, se for o caso. Então ele continua a queda, a gente viu, ele caiu 100 pontos assim de uma vez, né? A gente vê isso no gráfico de 1 minuto, né? Uma barra, 100 pontos. Então é difícil pegar esses movimentos a não ser se arriscando, né? Então ele está fazendo uma cunha, né? O próprio das cunhas que geralmente são rompidos violentamente no sentido da cunha, antes de reverter, é uma formação normalmente, é uma formação de inversão de tendência. Vamos ver o que eles vão fazer agora. Tá? Ou seja, o movimento natural seria romper para baixo, provavelmente vir nos 47 mil e aí repicar e ir para cima. Agora, eu não vou entrar em nenhum movimento porque olha o volume. O volume é realmente ridículo. Eu não vou entrar nesse mercado, vou esperar. Realmente não dá. Chutaram para baixo de uma vez. Não tive tempo de vender. Eu acho que o movimento deve parar nos 47 mil, mas vamos ver. Não deu para vender aí. Foi de uma vez, né? Deixa eu ver aqui no 1 minuto, pum, pum. E essa queda aqui foi em pouquíssimo tempo. Bom, saíram as notícias das 10h30. Os futuros americanos foram jogados para cima. E aqui a gente acompanhou, mas está complicado, porque aqui estamos em tendência de baixa no 15 minutos. Então a gente pode ver aqui ainda estamos em tendência de baixa, que pode reverter. Então vamos esperar. Por enquanto não houve nenhuma oportunidade válida. Aqui não tinha oportunidade para fazer nada e agora fica um pouco complicado vender, com certeza, e comprar também. Então eu continuo na expectativa. Estou esperando alguma coisa clara. Então, rompeu essa LTB, então agora aqui estou com um padrão de alta nos 5 minutos, só que o 15 minutos ainda não confirmou a inversão da alta, da baixa para a alta, está para confirmar. Eu vou esperar fechar esse candle de 15 minutos para ver o que fazer. Pronto, então veio fechar o gap, para mim já inverteu a tendência no 15 minutos, então agora é só achar um ponto de compra. O ideal seria ele comprar, fazer pelo menos dois candles de retração, fazer uma pequena LTB para romper essa LTB, aí poderia comprar. Pronto, gente, eu comprei a 470 e portanto 530, 630 seria o meu objetivo. O Dow Jones está batendo no topo histórico e não está conseguindo passar. Então, a cada vez que ele sobe, aqui a gente sobe, a cada vez que ele recua um pouco, aqui a gente recua. Enquanto não romper esse topo, aqui a gente não vai ir para cima. Está indo, vamos ver se ele vai até os 630. É aqui uma decisão difícil saber se eu tenho que trazer o meu ponto de venda mais baixo ou se ele vai novamente esticar. O movimento normalmente deveria subir até aqui 680 ou 700.
Então está complicado saber se eu tenho que fechar agora ou se eu espero ele continuar a subir. Acho que eu devia ter fechado aqui a 570. Né? Eu vou tentar sair a 480 no 0 a 0, senão vou ter que estopar. Se ele repicar e passar essa pequena LRI, aí temos chance de ele voltar a subir até lá em cima. E pronto, primeiro trade estopado a 330. Difícil trabalhar nesse mercado, saber onde entrar e como sair. Bom, gente, está complicado, muito complicado hoje, muito complicado. Acabei de vender a 145, 47, 145, de imediato jogou para cima, me estopou 100 pontos. Muito complicado. A gente vê aqui no 15 minutos que ele está, o cheque mínimo está a zero, portanto o mercado não vai em lugar nenhum. Então, não sei se vou continuar a operar hoje. Estou com 245 pontos de... 240 pontos de stop. E não sei se vou continuar ou não. Gente, hoje é até cômico, hein? Eu acho que eu nunca vi isso. Tá? O Shake Money foi a zero, se mantendo a zero no 15 minutos. Não me lembro ter visto isso. Ou seja, o mercado vai a lugar nenhum. A não ser que muda de repente, mas a priori não deve ir a lugar nenhum até o fim do dia. Bom, gente, eu vou parar por aqui. Eu não fiz nada, só um pequeno trade aqui era para testar alguma coisa. 25 pontos, mas era só para testar mesmo uma teoria minha. Então, bom, foi um dia ruim para mim, evidentemente, 2 stops, né, pesados de manhã. Então, o saldo de... Eu vou tirar esses... Pronto, então um saldo de 240 pontos negativos, 257 reais negativos, 257,77 negativos. Bom, foi um dia, na parte da manhã, para mim, o meu sistema fica biruta, porque eu não tenho indicação nenhuma. Né? Até aqui, ou seja, 14, 15 horas mais ou menos. Por sinal, foi quando eu entrei aqui. Né? Até então, eu não tinha nenhuma indicação válida para operar. Então, fica ruim para eu dar as entradas. Nos 5 minutos, também estava sem rumo claro, né? Para cima, para baixo, sem rumo. Então, realmente, a gente pode ver aqui que dificilmente eu ia entrar aqui, ou seja, onde entrei foi adequado. O erro que eu acho que eu cometi, não encerrar o meu trade por aqui, realmente chegou a 10 pontos do meu objetivo e não encerrei. Eu devia ter encerrado. E me evitar uma perda, aqui perdi 140 pontos de bobeira mesmo. Eu podia ter ganho 150 pontos tranquilamente. É outro trade aí não tem jeito. Vendi aqui, eu acho que é adequado. Vendi aqui, estopado aqui. Aí não tem como. Né? Não tem como. E aqui não ia vender porque uma vez basta. Né? Uma vez eu vendo aqui, me estopo. Não ia vender uma segunda vez para ser estopado. Então aqui não ia vender. E aqui, idem. É o mesmo tipo de trade. Então não ia vender aqui. Pela mesma razão. Aqui sim, aí já dava para vender e acompanhar. Mas enfim, bom, paciência. Segunda-feira é outro dia. Então uma boa noite para vocês, um bom fim de semana e até segunda-feira.